Boa noite. Boa noite, você internauta que está passeando aqui pelo Instagram, que acaba de chegar para mais uma live do Evangelho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos chegando, nos reunindo virtualmente para reflexões em torno do Evangelho de Jesus aplicadas à nossa vida, ao nosso dia a dia. Boa noite, Zula. Boa noite, querido Luiz Fernando, Ana Luísa, Tosto, Leide Gomes, David Soares, Keila Cacau, Marisol, Rosângela, Isa, Maria, Silvia, Mirla. Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos vocês que estão aqui chegando, entrando, cumprimentando nessa live do Evangelho de Jesus, interpretado segundo o Espiritismo. Aqui nós estamos realizando essa live como parte do trabalho do Grupo Espírita Paulo e Estevão, que continua de pé, não presencialmente nesse momento, mas virtualmente, de modo que todos nós podemos receber em nossas casas a assistência desses grupos de estudo do Evangelho, que são realizados pelo Grupo Espírita Paulo e Estevão. Enquanto vocês vão chegando, eu vou dando alguns avisos do que está funcionando na casa. Amanhã nós temos outra live do Evangelho, também aqui no Instagram, no @jep.oficial. Ela será com Aníbal Albuquerque e o tema Eficácia da Prece. A live acontece amanhã às 20 horas, como a de hoje. Quando o JEP está de portas abertas, portas físicas, nós temos o atendimento espiritual que funciona quartas e quintas-feiras. Então, se você estava fazendo esse acompanhamento na casa, você pode continuar fazendo aqui através das lives. Se não, você escolhe se vê na quarta, se vê na quinta, se vê quarta e quinta, as lives do Evangelho. Fique muito à vontade. Sexta-feira, também aqui no Instagram, a palestra pública. A palestra da próxima sexta será com Délio Pinheiro. E o tema Expiação, Prova e Redenção. Um tema bem específico da doutrina espírita, segundo a qual o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e é justamente disso que o Délio estará falando sexta-feira. As pessoas geralmente procuram saber se o JEP tem atividades assistenciais. Tem sim. O JEP tem um departamento, uma vice-presidência de assistência social. E nesse exato momento está funcionando a ação social com doações de alimentos. Então, se você tem em casa quilos de alimentos, se você quer doar quilos de alimentos não perecíveis, você vai levar lá no JEP da Água Fria, nas sextas, sábados ou segundas-feiras, entre 8h30 e 11 horas. Lá no estacionamento do JEP Água Fria, você não precisa sequer descer do carro. Você entra pelo portão de trás, faz a sua doação e vai embora. Você deixa ali a sua generosa participação em uma atividade que vai levar às famílias carentes cestas básicas. Gente, também para quem quiser participar de estudos nas escolas de evangelização, ainda estão abertas as inscrições. A evangelização infanto-juvenil e escola dos pais funciona aos domingos pela manhã,
às 9 horas e está funcionando, está continuando suas atividades no formato online. Se você estiver interessado, entre em contato aqui com @jep.oficial ou pelo WhatsApp 999630743 para você ter as informações a respeito de como participar da evangelização infanto-juvenil ou escola de paz. Dados os avisos, gente, vamos então fazer a leitura de uma mensagem para a gente ir intensificando essa vibração que nos prepara para a compreensão do Evangelho. Trouxe aqui uma mensagem do livro Telefone de Deus, de Vanderlei Pereira. Nossa cruz. Um se pergunta: por que sofro tanto se meu vizinho é mau e é tão feliz? Outro se queixa aos céus: que foi que fiz para viver marcado pelo pranto? Queixa-se o pobre do seu desencanto, e da moléstia o rico se maldiz. O que matou fazê-lo nunca quis. Não fora o mal, talvez fosse até santo. Outro recorre à prolongada prece, pedindo a Deus riquezas, mas esquece que é de pobreza o exemplo de Jesus. Querem do Mestre ser seus seguidores, só que não querem suportar as dores, nem muito menos carregar a cruz. Estamos então iniciando mais uma live com essa mensagem tão bonita, nos lembrando o exemplo de Jesus. Aconteceu nesse domingo a Páscoa, né? A comemoração em torno da Páscoa, quando nós lembramos o desfecho da missão de Jesus. Aliás, eu até recebi uma pergunta, né? Como é que o espírita vê a Páscoa, né? Uma pessoa que era originária da igreja evangélica me fez essa pergunta: como é que o espírita encara a Páscoa? O espiritismo, gente, não é uma religião propriamente dita, é uma doutrina de tríplice aspecto. Tenho dito isso sempre, embora a gente se apresente muito como religioso espírita. Qual a sua religião? Espírita. Porque é assim que popularmente o espiritismo é conhecido, mas é uma doutrina de tríplice aspecto. O religioso é apenas um dos seus aspectos. Por que eu digo que ele não é uma religião propriamente dita? Justamente por coisas como a Páscoa. O espiritismo ele não tem sacramentos, ele não tem datas festivas, né? Vamos todos nos reunir porque hoje é o dia do aniversário de Allan Kardec. Não. A gente lembra o aniversário de Kardec historicamente. Dia 4 de outubro é o dia em que Kardec nasceu. O lançamento do Livro dos Espíritos, que foi feito em 1857, a gente lembra também quando acontece em abril, essa época. Mas, historicamente, como um cultivo da história do espiritismo. Mas não tem sacramento, não tem festas religiosas, o espiritismo não tem dogmas, o espiritismo não tem sacerdotes, então não tem ritos, não existe nenhuma cerimônia de Páscoa no espiritismo, o que não quer dizer que o espírita não reconheça a missão de Jesus, a força do desfecho dessa missão, daquele momento em que ele carrega uma cruz para nos dar o exemplo de como nós devemos agir na vida. Então nós reconhecemos esse papel de Jesus, a importância do que ele fez como exemplo. Como assim, Carolina? É porque tradicionalmente as pessoas acham que quando Jesus carregou a cruz para ser crucificado, a paixão de Cristo, a chamada paixão de Cristo, zerou os nossos pecados, o pecado da humanidade então. Mas nós espíritas não pensamos dessa forma, né? Quando se diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, não é na ideia de que ele zerou os nossos pecados, tomando os pecados sobre si mesmos.
De onde é que se origina essa concepção que as pessoas têm? Lembram que as pessoas rezam muito no cristianismo, Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo? Pois bem, Jesus era judeu e os judeus tinham o hábito de sacrificar um cordeiro, matar um cordeiro, como oferenda a Deus para pedirem perdão dos seus pecados, para terem os seus pecados anulados. Era uma prática do judaísmo da antiguidade, né? Nem acontece mais isso hoje em dia. Então, se faz uma referência a Jesus é um cordeiro de Deus, né? Um cordeiro que se oferece em sacrifício para os nossos pecados serem aplacados. Mas como é que nós pensamos esses pecados serem aplacados pela morte de Jesus? Pelo exemplo. Jesus nos dá com a sua vida o exemplo de como nós devemos agir. Jesus ensinou ao pregar e ele ensinou ao viver de acordo com aquilo que ele pregava. Então, assim como se um professor chegasse para o meu filho e fizesse a prova dele, porque ama muito o meu filho, eu amo os meus alunos, eu vou fazer a prova deles para eles não tirarem 0. Esse professor é um irresponsável, porque ninguém aprende dessa forma. Ele tem que ensinar o aluno, ele pode dar o exemplo ao aluno, dizer como se estuda, mas fazer a prova pelo aluno não é ato de amor, é irresponsabilidade. Então Jesus não poderia assumir as consequências dos nossos erros para que a gente não tivesse mais nenhuma pendência, de forma alguma. Ele nos mostra como nós devemos proceder. E onde é que está o sacrifício de Jesus? O sacrifício está no fato de que ele não precisava passar por isso. Jesus não precisava sofrer mais. Nós precisamos. Como assim a gente precisa sofrer? A gente, através do sofrimento, vai se burilando, vai aprendendo, né? Dizem que o sofrimento, os espíritos dizem, é como um buril na pedra bruta que vai deixando a pedra brilhante, não é? Que vai dando a ela uma forma, até ela se tornar um lindo ornamento. Então, nós também, como seres espirituais, estamos sendo burilados. Nós somos burilados pelas experiências de vida. Jesus já era um diamante, ele não precisava passar pelo sofrimento. E ele passou pelo sofrimento por amor a nós, sem precisar. Aí sim, é um grande ato de amor. Ele encarna, ele vem ao mundo para nos dar o exemplo, para nos ensinar, para nos mostrar como nós devemos proceder para conquistar o reino de Deus. E aí, essa poesia do começo, da abertura, nos lembra, olha só, nós queremos seguir o caminho de Jesus, mas não queremos carregar a cruz. E Jesus carregou a sua cruz. E vejam que interessante, Jesus mesmo carregando a cruz, sendo Jesus um espírito perfeito, encarnado por amor à humanidade, precisou de ajuda para carregar a cruz. Ele teve o Cirineu que o ajudou. Então nós também às vezes precisamos de ajuda uns dos outros. E quem ajudava não precisava ser perfeito. Era um homem qualquer, o Cirineu. Então, mesmo nas nossas imperfeições, nós também podemos ser cirineus nas vidas dos outros que estão carregando pesadas cruzes. Aqui, o Evangelho é essa nossa troca, onde nós estamos nos ajudando a carregar as nossas cruzes nesse exato momento. Bem, gente, mas entrando aqui no assunto, no tema propriamente dito do nosso Evangelho de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre mostro para vocês, é uma interpretação do Evangelho de Jesus segundo Allan Kardec e os Espíritos. Por que eu digo segundo Allan Kardec e os Espíritos? Porque tem uma passagem na abertura do capítulo de Jesus, aliás, várias passagens, depois os comentários de Kardec e depois os comentários dos Espíritos. Hoje, o que nós temos é um comentário de Kardec em torno das palavras de Jesus sobre a prece, que estão na abertura do capítulo
e que eu li na live passada. O capítulo Pedi e Obtereis. Estamos falando então desse capítulo, que é o capítulo 27, itens 9 a 12. Capítulos 27, itens 9 a 12, que se chama Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Todo esse texto é de Allan Kardec. Deixa eu só conferir se é dele mesmo, que às vezes tem os dos espíritos. É de Allan Kardec. Ainda não são as instruções dos espíritos. Então, Kardec começa dizendo que a prece é uma invocação. Como assim? A prece é uma invocação? Sim. Você está chamando Deus. O nome do livro da abertura, Telefone de Deus, é porque o autor diz que a prece é a nossa ligação para Deus. Nós nos ligamos a Deus pelo pensamento. Pelo pensamento, nós estamos, então, nos ligando a Deus. Não tanto pelas palavras. Você pode até ficar mudo, você pode ficar em silêncio, e ainda assim, o seu pensamento se ligando a Deus é uma prece. Mas se ligando a Deus como? Ele diz uma invocação. Você chama Deus. Claro que Deus está aqui o tempo todo, mas o que acontece? Nesse exato momento, gente, estão acontecendo programas de rádio, uma programação, várias programações no rádio. E nós nem estamos escutando essas programações. Por quê? Porque nós não sintonizamos a rádio. Então, embora Deus esteja o tempo todo, como os programas de rádio, atuando, nem sempre nós estamos sintonizados com Deus. Então, a prece é aquele momento em que a gente, liga o rádio para sintonizar com Deus. E aí, é uma invocação. Pronto, eu tenho uma intenção de chamar Deus para perto de mim, para a minha consciência, na verdade. Ele vai emergir na minha consciência, porque ele já está aqui o tempo todo. E aí Kardec diz que o que caracteriza a prece, esse contato com Deus, é um pedido, ou um agradecimento ou uma glorificação. Então a prece a gente faz para pedir, agradecer e glorificar a Deus. Tá bom? Kardec vai esclarecendo. Você pode fazer a prece para os espíritos, ou, se você for católico, para os santos. Sim, é a mesma coisa que está pedindo a Deus. Esses seres de luz estão em comunhão com Deus. Então, quando você tenta se conectar com eles, você está procurando uma conexão com Deus. Quando você se conecta com Deus, esclarece Kardec, você está se conectando com os bons espíritos. Então, você faz uma conexão com o bem universal. Você entra na sintonia do bem. E você pede, agradece ou louva ou glorifica. Tanto faz, a intenção é a mesma. Quando a gente pede, o que acontece? Quando a gente pede, a gente coloca um foco na nossa mente. Você, no momento em que faz pedidos a Deus, você está organizando os seus desejos, as suas buscas, especificando, enumerando e colocando para Deus naquele momento. Então você vai exercitar o foco. O que você quer? Essa é a pergunta inicial. O que você quer hoje? O que você quer agora? Como você não vai passar o dia todo nessa atitude, escolha. O que você quer agora? O que você precisa nesse momento? Então você toma consciência de si. Olha só, a prece é um começo de autoconhecimento. Você toma consciência de si, você entra em contato com as suas necessidades, para que você possa pedir. E aí você cria um foco. Na prece, diz Kardec, você também agradece. O que acontece quando a gente agradece? Qual é o ato que envolve o agradecimento? Para você agradecer, você tem que identificar o que há de bom agora na sua vida. Então você vai pedir
E quando você pede, você muitas vezes olha para o que falta. Mas quando você agradece, você olha para o que tem. Então você vai agradecer. Nesse momento, você vai mudando a frequência do seu pensamento. Porque você vai colocando nesse pensamento boas memórias, boas imagens. Você vai lembrando das coisas boas da vida pelas quais você pode agradecer. Então, faça a sua prece direito. Você agradece também. Quando você agradece, você já vai mudando a sua energia. Você vai sintonizando melhor com a Rádio Deus. E você louva, glorifica. Deus não precisa de puxa-sacos. O que a gente faz quando a gente louva ou quando a gente glorifica? A gente aprofunda esse nosso agradecimento. A gente entende que existe algo maior regendo tudo. E que nem mesmo as coisas que eu não entendo e que aconteceram na minha vida estão fora dessa regência. Então, é um momento de humildade. Eu me deixo cuidar. Eu me entrego a Deus. Eu reconheço a grandeza de Deus. Vejam que interessante. Kardec coloca glorificação. Isso me lembra uma das leis que estão em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos traz as leis de Deus. E uma das leis é a lei de adoração, que nós devemos adorar a Deus. Mas eu estava aqui observando que o Livro dos Espíritos, ele é originalmente em francês, né? E aí, a lei de adoração em francês, a gente tem que contextualizar, né? O que é o adorar, na verdade. No português, a gente, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que em Portugal não, mas assim, no nosso português brasileiro, o que acontece? O adorar não é tão forte, não é uma palavra tão forte quanto nesses outros países europeus. Como assim? Quando alguém diz je t'adore, em francês, né, eu te adoro, é como se fosse algo mais intenso que o amor. A ideia é essa que está se passando, porque adorar é como você se ajoelhar e se prostrar aos pés. Você se dobra. Então, um ato de adoração inclui não só o amor, mas um reconhecimento de uma grandeza e uma verdadeira entrega. Como Jesus diz ao final da sua vida: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é uma adoração, entendem? Então, Deus não precisa disso. Deus não precisa que a gente esteja dizendo, ai, amo Deus, Deus é o máximo. Não precisa disso. Mas nós sentimos essa necessidade porque é nesse momento que nós lembramos que nós somos só gente. E aí, gente, nesse momento também a gente se permite chorar, se permite sentir dor, se permite sentir medo, se permite experimentar a própria humanidade. E pede ajuda a quem é mais, mas compreendendo que ele tem percepções, visões que nesse nosso lugar de gente não é possível ter. Entendem? Então a prece, ela inclui todo esse movimento. Estão vendo como a prece é algo amplo? Muito mais amplo do que um simples palavrório, não é? Ela inclui a questão muito mais do sentimento, do pensamento. Por isso Kardec diz que é uma invocação. O Espiritismo, diz Kardec, torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. E aí Kardec se estende explicando esse modo de transmissão do pensamento. Como assim? Ele explica que nós estamos todos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Então não existe vazio. Entre nós não podemos ver, mas existem ondas, não é? Existem vibrações, existe energia. E o nosso pensamento se movimenta nesse fluido universal, assim denominado por Allan Kardec. Um livro mais recente, eu falei recentemente também numa live, chamado Mãos de Luz, de Barbara Brennan. Ela não é espírita, é uma autora norte-americana, e ela chama de campo da energia universal.
Talvez até um termo mais adequado, porque ela é do século XX, Kardec é do século XIX, e já está acostumada à ideia de campos de energia, campos áuricos e muito mais. Então, esse campo da energia universal, ele é mobilizado, ele é movimentado pela ação dos nossos pensamentos. Então, você pensa que pensar não gera nada, pensar gera movimentação nesse campo, nessa energia em que nós estamos mergulhados. E aí Kardec diz, esse fluido recebe da vontade uma impulsão, e ele é o veículo do pensamento. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, quando nós invocamos Deus pela prece, nós estamos transmitindo o nosso pensamento. Esse nosso pensamento está chegando na dimensão para a qual nós direcionamos a nossa prece. E aí, o que é que os espíritos vão fazer? Sim, eles estão recebendo a minha prece. Tá lá, saiu. Mundo espiritual, Caroline está fazendo prece agora, pessoal. E aí, o que é que eles vão fazer? Não vão dar nada que eu não mereça. Só vai acontecer comigo o que eu mereço. Pra que eu estou fazendo essa prece? Sim, os espíritos estão sabendo que eu estou pedindo, que eu estou louvando, que eu estou agradecendo. E então, aí Kardec explica aqui. O que eles fazem, os espíritos, não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus. Os espíritos não vão impedir que os decretos de Deus, do que tem que acontecer, aconteça. Nem suspendem o curso das leis da natureza. Então tem gente que diz assim, fulano rezava era muito e morreu. Mas gente, todo mundo vai morrer rezando ou não, certo? Vamos desencarnar. Porque vocês sabem que a morte é só uma transição. Fulano rezava todo dia e foi contaminado pelo coronavírus. Pois é, amigo. As leis da natureza não são abolidas por causa da prece. Não é assim que acontece. Mas como ele vai atravessar a doença? Como ele vai atravessar a morte? É aqui que entra a ação dos espíritos em resposta à prece. Apenas evitam que as infringamos essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, os espíritos, a nossa revelia, de maneira imperceptível para não nos subjugar à vontade. Então, espíritos de luz, eles não forçam ninguém a nada. Então, quando você faz a prece, você entra em sintonia com os espíritos, eles podem lhe influenciar. Como eu disse, você cria o foco do seu pensamento, você muda a sua energia pela atitude de gratidão. Você se sujeita, você tem uma humildade de reconhecer que você está dentro da natureza e que essa lei da natureza não será abolida. Então você fica mais humilde, você louva a Deus. E nesse momento você cria um espaço, nesse fluido universal, você cria uma energia em torno de você que lhe torna mais suscetível, que o torna mais suscetível a ter ideias, a se sentir leve, a não se deixar levar pelo desespero. Porque no desespero é que a gente não encontra saída mesmo. A se sentir forte, encorajado. Então a prece, ela nos ajuda imensamente. E às vezes a criar as condições para que sim, o resultado daquilo que a gente está pedindo se realize. Então, se você está pensando, puxa, fulano rezava tanto e ainda assim adoeceu, imagine se ele não rezasse. Fulano vivia conversando com Deus e morreu atropelado. Jesus morreu na cruz. Imagine se ele não vivesse conversando com Deus. Jesus foi crucificado, mas não foi ao desespero. Ele enfrenta a sua prova, ele tem força para ir até o fim, justamente por essa constante conexão com Deus, que eu chamaria de um estado de prece. Então, a gente pode estar num estado de prece, que é quando você toma essa consciência do que você tem para agradecer,
do que você precisa alcançar e de que existe uma lei maior regendo tudo que sabe que faz. Nesse estado de prece você vive melhor. E aí os espíritos dizem, segundo Kardec, né, ele diz que todos eles sugerem que nós todos os espíritos. Então Kardec está dizendo que os espíritos, eles todos recomendam a prece, que nós pratiquemos a prece. Então seria algo como a meditação do ocidental, né, em que você vai para aquele estado de observação da sua vida, do que está acontecendo, mas você não se agarra a nada, deixa passar e entrega a Deus. É nesse estado de prece que nós nos permitimos receber as influências, os bons conselhos e muitas vezes criar as condições para sair da situação em que nós nos encontramos. Tá bem? Então, dito isso, quero ver aqui os comentários de vocês, os acréscimos, suas participações. Oi, Malu, que bom te ver aqui. Malu sobreviveu aí ao coronavírus, seja bem-vinda. Regina, boa noite, Regina. Oi, dona Gracinha linda, bom tê-la aqui. Eita, Firmina de Sorocaba tá aqui, avisa Cacau Almeida. Gente, eu tô vendo aqui ainda os cumprimentos de vocês, deixa eu ver aqui o que vocês trazem de acréscimo. Menino, vocês já estão virando amigos aqui nessas lives, né? Se cumprimentam, falam, trocam ideias. É realmente um atendimento espiritual. Eita, a Paty aqui falando em francês, pedindo proteção todos os dias. Deus nos protege, né? Todos os dias, para hoje e todos os dias. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele, diz Sali Araújo. Miriam, boa noite, mensagem de hoje me emociona, que bom. Regina, a gente nunca rezou tanto como agora. Essa foi boa. É verdade, Regina. Acho que as pessoas tinham esquecido de rezar, né? Porque foi o que sobrou. Uma vez que nós nos deparamos, né, com as nossas limitações, apesar de todo o progresso, né, de tanta ciência, ainda estamos aqui baratinados. E o que é que nos resta? Vamos pedir a Deus. Vamos fazer prece. São momentos tão angustiantes que só a fé para nos sustentar. E é muita verdade, viu, Regina? Só a fé mesmo para nos sustentar. A Maria está dizendo aqui, sente a mudança de energia imediatamente. Isso tem me sustentado. Maria, é pura verdade. E eu sei, Maria, que você é católica. Então, eu sugiro a você que nos momentos de desespero, nos momentos de muita angústia, pegue o texto, converse com Maria, né? Faça como o seu coração mandar, mas faça essa conexão, né, com o alto, e aí você já vai sentindo aquele benefício, mas insista e persista. Já se dizendo que eu sou divertida, obrigada, Isabelle. Imagina se não rezasse, né, Carol? Pois é, Isabelle, é o que a gente tem que imaginar. Se a pessoa, quando faz prece, ainda vive tendo problema, imagina se não fizesse, era bem pior. Aprendemos a ser resignados, diz a Silvia. Isso. Na prece nós vamos aprendendo, vamos mostrando isso, né? Então, uma vez eu ouvi um rádio, tinha alguém fazendo uma prece, mas era uma verdadeira briga com Deus. Adeus! Tipo assim, a vontade não é manifesta por a gente estar brigando com Deus, dando bronca em Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, não é isso, né? A gente coloca, Deus, eu preciso disso. Eu sinto essa necessidade, como Jesus no Horto das Oliveiras, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Porém, eu me boto aqui nesse foco e mostra, Senhor, o que eu preciso fazer para chegar a esse resultado. Às vezes a resposta vem num sonho, vem num livro que você abre aleatoriamente e que dá naquela mensagem que você precisa, mas é preciso você realmente querer entender, né? Você realmente está aberto para a resposta que vem. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu não tive escolha. Essa é uma questão até filosófica. Até que ponto nós não temos escolha? Às vezes nós não temos aquela opção que gostaríamos. Essa não nos é apresentada. Mas nós temos sim algumas opções. A gente tem que ir olhando o que a gente está escolhendo e por quê. Né? Por que eu escolho
permanecer aqui, né? Digamos, numa situação difícil, junto a uma família difícil, se alguém se sente assim. Ah, eu não escolho, é porque não tem pra onde ir. Não, você podia viver Mora da Ponte, alguma coisa você podia fazer, né? Mas você está escolhendo justamente porque você não tem aquela opção que você gostaria. Eu queria sair, tá bem. Não tem? Então eu tô aqui, mas eu estou aqui. Eu tenho sempre a opção de sair. Sair do casamento em que eu me encontro, de abandonar o filho problemático. Essas opções existem. Mas você não abraça, porque você não vai se sentir bem. Então assuma as suas escolhas. Você está escolhendo. É escolha sua. Você está escolhendo isso. Porque você viu essa opção em uma outra que talvez não lhe pareceu tão agradável e você, ficou com aquela. Observe bem, nós fazemos muito mais escolhas do que acreditamos. Mas, gente, escolher é difícil, não é fácil. Por isso que a gente fica querendo fazer de conta que não escolheu. Sabem, não tem o mito de Adão e Eva? Como é que é o mito de Adão e Eva? Eles estavam lá no paraíso, felizes da vida, em inconsciência. Eles não faziam escolhas. Eles viviam com o que Deus dava a eles. Então eles foram e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse momento eles adquirem a consciência e eles fazem uma escolha. Eles passam a fazer escolhas. Eles percebem que estão nus, diz a Bíblia. E por isso eles são expulsos do paraíso. De fato, gente, quando nós começamos a ter que fazer escolhas, quando não são os nossos pais que decidem por nós, quando nós temos que escolher e assumir as consequências e enfrentar as consequências, nós saímos do paraíso. Porque é muito fácil entregar a escolha para os outros. E tem gente que vive a vida todinha assim, procurando que lhe digam o que fazer. Porque é mais cômodo. Se alguém me disser o que fazer. Então, o que o Espiritismo diz que a gente deve fazer, tal. O Espiritismo não diz nada. O Espiritismo diz o que acontece quando você aborta, o que acontece quando você se mata, o que acontece quando você odeia, o que acontece quando isso e aquilo. Ele diz o que acontece. Mas você vai fazer a sua escolha. O que você quer fazer? E assumir as consequências. Então a gente não fica dizendo, você tem que fazer isso daqui, senão você não é espírita. Você faz aí o que você quer fazer, mas o conhecimento você tem. Você não pode alegar ignorância. Entendem? Então, nós vamos sair dessa posição infantil, que é uma posição infantil, de pedir que me digam o que fazer. Embora isso é tão comum, que muita gente realmente procura isso até mesmo no Espiritismo, que não é uma religião que tem muito dizer o que fazer, fala a caridade, faça o bem. Essa é a grande lei, né? E tem aquelas pessoas que adoram que lhe perguntem, que adoram o lugar de poder. Pode ser um palestrante, né? Então, são os riscos de quem está no poder. No caso da Igreja Católica, o padre, quem tem os outros ali pedirem conselho, o psicólogo. Então, o lugar de poder, a mãe, o pai perante o filho, é um lugar perigoso, porque você se sente controlando os outros. E, de fato, muita gente cai nessa tentação e começa a querer controlar os outros para satisfazer os seus interesses. Mas onde tem uma pessoa que controla os outros, tem os outros que se deixam ser controlados. Então, uma vez que nós adultizamos, nós temos que pensar, será que eu preciso que alguém me diga o que fazer? Será que eu não tenho consciência suficiente para escolher o que eu devo fazer e assumir as consequências? Será que não é isso que a vida espera de mim? Eu não estou aqui para aprender a fazer as minhas escolhas? Então, é a expulsão do paraíso. Você tem que escolher. Mas vejam que interessante, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Ela passa a sentir as dores do parto, ele o trabalho, segundo o mito. Mas eles vivem para retornar a esse paraíso original. Ou seja, nós estamos vivendo para voltar a um estado de comunhão com Deus em consciência. Como assim, Caroline? Quando o espírito é criado, ele é criado em Deus, sem a consciência de si. É como o bebê nasce naquele primeiro momento sem consciência de si. Depois que ele passa as experiências fora da barriga, ele vive num estado de unidade com a mãe dentro da barriga,
A barriga, né, o útero materno é o paraíso. Quando ele é lançado fora no mundo, ele começa a sofrer as dores das necessidades. Ele sente fome e ele vai adquirindo consciência. Quando ele sente fome, vejam que o mito de Adão e Eva, eles comem do fruto. Quando ele sente fome, ele vai adquirindo consciência entre si, o outro, fora, dentro. É assim que acontece, segundo a psicologia, a evolução, o desenvolvimento do ser humano. E ele vai formar o ego, o eu. Ele vai um dia chegar e diferenciar: eu sou eu, você é você. Então ele se aparta do todo. Assim é o espírito também. O espírito, ele nasce em Deus e ele se aparta de Deus. Isso dá origem aos mitos da expulsão do paraíso, da queda. São mitos. Eles são representações alegóricas do estado original, quando nós nos apartamos de Deus, para que nós venhamos a adquirir a consciência, né, e voltemos para Deus em consciência, que é quando você volta ao paraíso original, mas agora sabendo, com a aquisição da consciência. Essa é a evolução espiritual. Isso é tudo bem profundo, gente. Aqui eu estou dizendo muito superficialmente. Atraímos energias e pensamentos positivos, diz a Lilian, através da prece, sem dúvida. A prece conecta nossa energia com o bem, sim. Vem aqui vocês se trocando figurinhas. A prece fortalece a nossa caminhada, tá dizendo aqui Terezinha. A Paty Soares, tenho que rezar, hein? Tem, Paty, tem que rezar sim, né? Por nós, né? A gente faz a nossa prece por nós, para que a gente mude a nossa frequência vibratória. Estar presente no presente é uma prece poderosa. Exatamente, Vanessa. Por isso que eu disse, quando você, por exemplo, são duas consciências, né? Na verdade, são três. É a consciência das suas necessidades, é o pedido. A consciência das suas bênçãos, né? Das suas alegrias, é o agradecimento. E a consciência de uma lei maior regendo a vida é a glorificação. Então, a prece, ela é sobretudo consciência. Então, você vai se conscientizando. Procure esse movimento na sua prece. Carolzinha diz: Isa, fiz tanta prece que tem uma boa notícia. Minha mãe recebeu a 2ª dose da vacina. Oh, coisa boa, Isa. Que venha para todos nós. Rezar em português, em francês, em mandarim, tá difícil, Paty. Paty, tanto faz. Na verdade, a prece não precisa sequer ser falada. Ela tem que ser sentida. Tanto faz a língua. O importante é que você sinta. Como podemos nos conectar para aumentar a nossa fé? Pergunta a Fabiana. Fabiana, isso é muito relativo, né? Eu poderia dizer aqui como eu faço, mas você é diferente de mim. Você tem o seu próprio jeito de ser, né? E como a sua fé se fortalece, vai depender da sua maneira de ser. Tem pessoas que a fé é fortalecida por experiências sensórias. Então essas pessoas, elas entram em estados místicos, fazem meditação e elas sentem, né? Alguns espíritas, por exemplo, aumentam sua fé quando participam de reuniões mediúnicas, porque sentem a presença dos espíritos. Existem fenômenos que as deixam impressionadas nos sentidos físicos e elas então percebem que não estão de fato sozinhas. São experiências mais sensórias, né, mais intuitivas também, que fazem com que você fortaleça a sua fé. Tem gente que isso não fortalece a fé, que vai ter dúvida sempre. Isso não é o suficiente para convencer. Então, tem gente que precisa de racionalizações, de reflexões filosóficas, de respostas. Então, essas pessoas precisam estudar. Aí você vai ver como você é, Fabiana. Eu sou uma pessoa que preciso, no meu caso, de estudar. Então eu estudo, vocês estão vendo, né? Eu e meu marido aqui, a gente estuda, né? Porque quando a gente estuda, a gente fortalece a nossa fé. As coisas têm que ser coerentes, tem que fazer sentido, né? Você veja onde você fortalece a sua fé. Tem gente que é tão linda, eu acho, né? Que fortalece a fé amando, né? Que tem pessoas que vai trabalhar, doando, montam um ONG, participa, também se fortalece a fé assim.
Então você vai buscar o seu lugar, Fabiana, de fortalecimento da fé. Vai depender da sua forma de ser. Para mim, é necessário explicação. Tem gente que sem explicação, eu sou mais São Tomé, né? Tem gente que sem explicação crê. E aí por isso que Jesus diz, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque assim, são pobres de espírito no sentido de pessoas que não são assim letradas necessariamente, mas que têm muita fé. É muito lindo. Você vai a Canindé, Canindé é a terra da minha mãe. Né? Não sei se tem canindéenses assistindo a live aí. Né? Então os secundinos vêm lá de Canindé. E lá em Canindé tem a igrejinha de São Francisco, a Catedral de São Francisco, né? A Basílica, perdão, de São Francisco. E é incrível, você vê aquelas pessoas cheias de fé, fazem as promessas para São Francisco e elas não precisaram de nenhuma argumentação. Elas acreditam porque elas sentem. Elas sentem essa força, essa energia. E isso é suficiente para a sua fé. Então vai depender de cada um. Procure o seu caminho. Veja que sempre é importante que você se conheça. Você está achando a sua fé fraquinha? Essa minha fé aqui não está funcionando, cheia de dúvida. Então, onde você encontra fortalecimento? Você que tem que se responder isso daí, Fabiana. Então, para mim, o estudo me ajuda bastante, né? Principalmente quando eu estudo autores sérios, né? E esses autores falam, e às vezes autores não espíritas que reforçam as convicções. Eu fico aqui olhando porque tem muitos aqui que reforçam as convicções espíritas, né? Então, por exemplo, olha, vejam só, eu vou pegar aqui um livro, aleatoriamente, esse livro eu já li, é fantástico, por sinal, não é espírita, o câncer como ponto de mutação, é de Lawrence Lesham, não sei como é que se fala, né? Mas um manual para pessoas com câncer, seus familiares e profissionais de saúde. Então, é um livro que reafirma muitas coisas que eu já li, vocês veem aqui, ó, que eu já li na doutrina espírita, né, que reafirma a partir do olhar de um psicólogo. Então, aqui a gente fica muito bem impressionado, ele vai dizendo sobre o câncer, o que o câncer tem a ensinar e tudo mais. Um livro fantástico. Pronto, é onde eu fortaleço a minha fé. Por exemplo, esse é um dos livros. Eu citei para você Barbara Brennan, Mãos de Luz. Outro fortalecimento. Mas vai depender da sua forma de ser. Deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo. As perguntas devem ser feitas nos comentários. Opa, tô vendo agora que tem uma pergunta, Kátia, aqui no ponto de interrogação. Porque você fez, imaginei, problemas, parece que esqueço de Deus. Gostaria muito de entender porque me sinto mais próxima a Deus quando estou bem. Porque nessa hora você se acalma, você entra na frequência, você muda a energia do seu pensamento, né? Então, quando você está bem, você sintoniza na rádio bem facinho. Quando você está mal é que é difícil, né? Os momentos de exagero, ou quando você está muito bem, tão bem que também você não lembra, né? Fica aquela coisa insana. Então, são nos momentos em que a gente está mal, a gente não sente tanto a presença de Deus, justamente porque a nossa energia, lembra da história do fluido que o Kardec falou? A nossa energia não está legal. Se ela não está legal, a gente não consegue sentir. Aí o que eu faço? Bom, também vai depender muito, Kátia, da forma de cada um ser, tá bom? Como assim da forma de cada um ser? Tipo, como você faz para mudar a sua energia? Você pode fazer, para mudar a sua energia, o terço, como eu sugeri para Maria, que é católica. Ah, o espírita não pode rezar o terço? Não, gente, é porque assim. Qual a força, né? Para mim, eu posso fazer, eu prefiro, né, fazer uma prece conversando com Deus. Mas às vezes você quer quebrar um monoideísmo. Quando a gente tá mal, gente, a gente tem uma coisinha chamada monoideísmo. A gente fica com aquela ideia repetitiva na cabeça, não é? Aquele mau pensamento. Então você tem que combater o monoideísmo, às vezes, com uma outra ideia. Então
Então, às vezes, quando você fica repetindo um mantra, você canta um mantra, ou você fica repetindo uma prece, ou você canta uma música, ou quando você fica repetindo um outro pensamento, você acaba saindo do monoideísmo. É importante você quebrar aquela corrente repetitiva de pensamento. Então, você pode fazer isso se você gosta de pintar, pintando, né? Você pode fazer isso cantando, você pode... Mas que você busque essa conexão através de um ato que vai quebrar o monoideísmo, entendeu? Então é isso que você tenta fazer, para você quebrar aquele mal-estar originário de alguma situação difícil. Então, tipo, tem até mesmo pelo corpo. Gente, o que está acontecendo? Um dos sintomas da Covid-19, né, é falta de ar. E é um dos sintomas também mais característicos de uma crise de ansiedade. Nós estamos num momento de alta ansiedade. O que acontece? Se você começa a sentir coceira na garganta, já vem uma falta de ar. Você não sabe se essa falta de ar é doença ou essa falta de ar é outra doença chamada ansiedade, né? Então, o que está gerando a falta de ar? Então, o que a gente tem que começar a fazer? Né? Obviamente você vai levar a sério, já que, né, vai entrar em contato com o que é necessário, mas você, de qualquer forma, você vai precisar se acalmar. Né? Então, existem exercícios respiratórios. Então, uma maneira de você quebrar aquela situação difícil é o próprio corpo. Né? O corpo, ele é o nosso aliado. Então, existe um exercício, por exemplo, que você faz assim. Olha, isso eu vou dizer para vocês. Do yoga. Né? Você inspira por uma narina, prende o ar e você solta pela outra. Aí inspira, solta. Aí você tenta inspirar contando. Você inspira, conta 1, 2, prende e solta 1, 2, 3, 4. Prende 1, 2 e solta 1, 2, 3, 4. Entenderam? Carol, que história é essa? A pessoa tá nervosa, vai... Justamente, quando a gente tá nervoso, a respiração fica como? Então a gente pode ir mudando o nosso corpo. Olha que coisa legal, né? Já pela respiração, você pode fazer uma alteração. E você vai acalmando a sua respiração. Você vai passando a respirar normalmente. Mas não espere isso acontecer, o nervosismo acontecer, para você fazer isso. Respire normalmente, respire bem todos os dias. Pratique a respiração consciente. É isso. Então esse é um modelinho que eu dei. Você pode fazer sem fazer isso aqui, ó. Só inspira, 1, 2, segura, 1, 2, expira, 1, 2, 3, 4. Pronto, é uma pequena dica fácil. Vocês vão encontrar várias hoje em dia na internet. Tem aplicativos que vocês baixam. Né? Tem um aplicativo bem legal de meditação, vou até escrever aqui pra vocês, ó. Não ganhei nada não, viu, gente? Lojong, né? Esse aplicativo é bem legal. Se alguém quiser indicar um outro, indica aí também, né? Onde você vai poder fazer esses exercícios para mudar essa vibração de medo, de ansiedade, que não ajuda o momento atual. E isso, Carolina, tem o que a ver com prece? Tem sim também. É estar consciente. Então você começa a estar consciente, tomando consciência da sua respiração. Aí você vai sentir o seu corpo. Exatamente, Juliana. Exatamente, é um tipo de meditação. Então a gente vai acalmando com a respiração. Uma vez, né, eu me lembro que meu filho, quando ele era pequenininho, ele tinha muito medo de fazer exame de sangue. E ele foi fazer exame de sangue e eu peguei e disse, João, aí primeiro eu coloquei uma música, né, no celular e Conte Partiro, vocês conhecem? Está na hora de dizer adeus, é linda. Eu botei essa música do ladinho dele e eu comecei a dizer para ele, agora puxa o ar, segura, coloca o ar para fora, puxa o ar, segura. Aí ele ficou prestando atenção e fazendo essa brincadeira comigo. Eu disse pra ele que, vamos fazer o seguinte, presta atenção, puxa o ar, segura, bota pra fora. E fui fazendo. Aí nisso a pessoa colocou a seringa e ele nem percebeu, tirou o sanguezinho dele e tudo, e ele ficou tranquilinho lá.
né? Aí ele adorou. Aí ele passou muito tempo, toda a vida que ele ia fazer algum exame, ele queria que eu estivesse junto para fazer esse movimento aí. E essa música também. Então, gente, são maneiras que a gente vai encontrando de sair dessa vibe pesada, né? Do medo, do desespero. Porque existe uma maneira de sair que se chama dissociação, né? Que hoje as pessoas falam, fulano é negacionista. A negação, né? De qualquer coisa, não estou falando especificamente dessa situação agora, que é o seguinte: isso não está acontecendo comigo, isso não está acontecendo no mundo, não tem nada, eu não vejo nada, eu não ligo TV, eu não vejo notícia nenhuma. Claro que a gente tem que, às vezes, cortar um pouco, né, assim, esse ritmo de tantas notícias ruins, óbvio. Mas também a gente não pode entrar num estado de não querer entrar em contato com a realidade para não ver a realidade nua, crua que a gente tem. Deixa eu ver o ponto de interrogação aqui. Pedro Soares, que é novo no Espiritismo, está amando. Que legal, Pedro, bem-vindo. Então a gente, eu estava falando do que mesmo, né? Eu fico navegando de um pensamento para outro, né, gente? Então, esqueci até o que eu estava falando aqui com vocês. Bom, deu branco, vamos continuando aqui. A meditação também acalma a respiração, diz a Vanessa. Se alguém quiser me lembrar do que eu estava falando, pode mandar aqui também. Muda o foco e acalma, exatamente. Pois era do negacionismo, exatamente. Mudar o foco e acalma. Cuidado. A gente muda o foco por um tempo para que depois volte a olhar para o problema de uma outra forma. Então, agora a gente vai olhar, existe um problema, mas também não vai adiantar eu ficar disseminando o caos. Então, o que eu vou fazer? Também não vou ajudar a eliminar o problema, agir como se nada estivesse acontecendo. Então, eu tenho que entender, há um problema, eu vou olhar esse problema, ele existe, mas eu vou colocar ele aqui, eu vou me acalmar, eu vou me abastecer com os recursos, e não são só recursos físicos, recursos psicológicos, recursos espirituais, e vou enfrentar o problema com muita coragem. É assim que a gente faz. Bom, gente, chegando aqui no final da live, eu vou fazer a leitura de uma mensagem falando em mudar o foco, né? Pra gente fortalecer, na verdade, esse foco na prece, esse foco em Deus, no que é bom. E aí a prece é essa mudança de foco mesmo, como você falou muito bem aí. Deixa eu ver quem foi que deu a ideia do mudar o foco. Foi Kel B. Carvalho, né? Excelente ideia, né? Só que esse mudar o foco vamos, por exemplo, focar na gratidão. O que eu tenho aqui que está dando certo? O que eu tenho que está funcionando? Você pode narrar a sua vida do lugar de quem tudo perde, mas você pode também narrar a sua mesma vida do lugar de quem está ganhando. Eu acho que compensa mais, cria uma energia melhor você olhar para o que está dando certo. A Marisol diz que não podemos ficar tão alienados. Exatamente, a gente tem que ter esse cuidado de saber equilibrar. Gente, o equilíbrio é essencial em tudo. Então, a prece agora. Não fuja dos deveres. Obrigado, Senhor, pela assistência que temos recebido do Senhor, seja pela alegria ou pela dor, nos dias de abundância ou de carência. Muito obrigado pela experiência que nos desperta a tempo do torpor de todos os deveres sobre o amor, cobrados pela própria consciência. Obrigado, Senhor, pelos avisos em relação aos graves prejuízos que advirão da fuga dos serviços. No negligente trânsito da vida, a dor é o sinal que nos convida a retomarmos velhos compromissos. Assim seja. Cura teu coração, de Vanderlei Pereira, gente. E essa é a nossa prece, a nossa atitude de agradecer, de entender que tudo traz um ensinamento pra gente, até mesmo as situações mais difíceis. Elas estão nos fazendo mais fortes, né? Gente, deixa eu aqui me despedindo. O nome da música novamente. Fui eu que dei nome de música ou foi outra pessoa? Gente, eu não prestei atenção em música, não. Eu falei de música. Com Te Partiro, fui eu mesma. Deixa eu te mandar aqui, ó. Com Te Partiro. É linda essa música. Eu esqueci o nome daquele cantor que é deficiente visual. É ele que canta. Pelo menos foi essa versão que eu coloquei para o João Marcos ouvir. O João Marcos é o meu filho que às vezes em algumas lives tocou um pianinho aí. Ele adora música.
Gente, muito obrigada aqui pela participação de vocês, pela contribuição, por permitir que eu fique à vontade aqui falando com vocês, por lançarem perguntas, por lançarem acréscimos, pela energia que a gente troca, na qual a gente mergulha aqui nesse momento. Tenho certeza que Deus está sintonizado com a gente agora e esse encontro é um encontro de prece também, né? Por isso, a gente agradece e pede, vamos pedir a Deus para cada um de nós bênçãos, saúde física e saúde espiritual. Se alguém estiver em casa, isolado, que também Deus lhe dê a presença, que você sinta que não está sozinho. Nós vamos vencer esse momento, vamos ainda contar essa história com olhos no passado, dizendo eu estava nessa época e eu ajudei o mundo mandando bons pensamentos, tá bom? Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Até semana que vem. Feliz resto da semana para você também, Malu, Marilda, Regina, Aimee, linda Aimee, Sandra, Mônica Castelo, Andréa Bocelli, isso mesmo, Mônica, é dele a música, Com Te Partiro, isso, Maria, é linda, né, Maria? Eu acho. Então, vixe, várias pessoas colocaram, pronto, tá todo mundo sabendo quem é, tá bem? Beijo aí pra vocês e que Jesus nos abençoe. Até semana que vem, gente, amanhã tem live, sexta-feira também, com outros colegas do JEP. Tchau, tchau!